Olá pessoal, aqui é o André Lima quem está falando e eu vou começar agora uma entrevista com Rodrigo. Rodrigo é corretor de seguros, passou um período extremamente difícil na vida dele sem conseguir vender e ele vem se trabalhando com a técnica da EFT, vem limpando suas crenças, sentimentos, passou pelo programa Mente Próspera também e aconteceram algumas mudanças na vida dele. Ele deu um depoimento bem interessante, né, na turma anterior, que eu vou querer também que ele fale um pouquinho depois sobre esse depoimento, sobre o que aconteceu naquela época, e a gente vai procurar ver também quais foram outras mudanças que aconteceram nesse processo que ele vem crescendo, né, de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Tudo bem com você, Rodrigo? Tudo ótimo, tudo bem com você. Tudo jóia. Você está falando da onde? Tô falando de São Paulo. São Paulo. Então, profissão sua já falei, né? Você é corretor, não é isso? De imóveis. Corretor de imóveis, isso mesmo. Bom, eu queria que você contasse um pouquinho aquela história que você contou no depoimento, né, que você passou um tempão sem vender e teve até a história do sapato furado, de tanto andar. Me conta aí como é que foi isso, né? Como é que foi esse período antes e a mudança, né? A venda que você fez. Tá. Eu comecei o ano passado, fiquei uma estiagem de um ano sem vender, trabalhando todos os dias, né, focado, ou seja, tendo custo, né, e comecei a ficar desesperado, assim, absurdamente desesperado, nada funcionava para mim. Eu não conseguia concluir nenhuma venda e eu ficava no stand sem atender cliente. E eu cheguei a ficar uns 2 meses sem atender cliente. Foi muito ruim mesmo, assim, né? E eu comecei a ficar desesperado, bem desesperado. Teve uma época que eu estava sem dinheiro mesmo, nem para condução, não tinha condições de pagar um ônibus. Então eu comecei a ir a pé para a imobiliária. Eu morava na Bela Vista e trabalhava ali na República do Líbano, né? Então eu andava aí em torno de 11 quilômetros ida, 11 volta, tipo, mais ou menos isso. Então eu acabei furando 2 sapatos meus, né? O par, né? O par do sapato furou de tanto eu caminhar para ir trabalhar. Então eu trabalhava lá eu chegava à tarde, porque eu fazia só oferta, eu só podia usar o telefone, não tinha condições de ir para o plantão, né, participar do sorteio para atender clientes e tal. Então o único jeito que eu tinha era esse. E o meu gerente me deixou, né, me ajudou bastante nisso. E eu comecei a trabalhar com a FT, e a FT começou a me proporcionar um caminho diferente. E aí chegou em dezembro, dia 7 de dezembro, eu fiz uma venda de um apartamento, um complexo gigantesco em São Paulo, né? Era o melhor, né, para falar a verdade, de apartamentos de alto padrão. E eu consegui concluir uma venda no dia 7 de dezembro, que me possibilitou aí um valor bem tranquilo. Eu cheguei a ganhar 34.300, se eu não me engano, na época. Me deu uma folga muito boa. Muito bom. E você atribui isso aqui, né? Eu lembro que, eu não sei se você começou com uma certa resistência em fazer, né? Foi sua esposa que comprou o programa e ela queria que você fizesse, você falou que não. Como é que foi essa resistência inicial? Sim, na verdade a gente tem aquele problema de você sair da zona de conforto, né? Eu estava numa zona de conforto. Não vender para mim já fazia parte do meu dia a dia, da minha rotina. Embora fosse bem desagradável, é aquela zona de conforto desconfortável, né? E isso, aí você vai culpando todo mundo, né? Que o meu gerente é isso, que o cliente é aquilo, e o cliente que não vai, o cliente, eu faço tudo certinho, não sei por que eu não consigo vender. E aí minha mulher falou assim, poxa, eu tenho um programa que eu comprei. Aí veio comigo pra gente comprar o programa, que era o Mente Próspera. E falou assim, meu, FT funciona. E começou a bater isso comigo direto. Funciona, faz FT que funciona. Eu falo, não, isso aí não funciona. Imagina, se funcionasse, um monte de gente rica e tal. Não, pra mim, isso aí não funciona. Deve funcionar pros outros. Certeza que funciona pros outros, mas pra mim não funciona. Pra você ver como é que era a minha resistência mesmo de continuar na minha zona de conforto, né? Tava bom ali pra mim. Quer dizer, ruim, mas ali aquele viver meu, aquela minha rotina eu conhecia.
né? Então era horrível. Mas eu acabei falando, meu, dá certo mesmo, então eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, e aí as mudanças começaram. Você começou a. Mas ao que você atribui essa mudança? Você começou a descobrir alguma coisa que você fazia, que você. Essa coisa, né, de vitimização, você começou a perceber isso, né? Porque quando a gente começa a culpar o mercado, os clientes, a construtora, o chefe, a gente está num padrão de vitimização e muitas vezes a gente não percebe isso, né? Então o que foi mudando para você? Você descobriu crença, você começou a limpar? Como foi esse processo? Eu comecei a assistir as aulas, né, direitinho, seguindo o programa Mente Próspera direitinho. E a cada vídeo que eu assistia, eu me identificava. Eu assistia um vídeo, me identificava, falava assim, nossa, eu faço isso. Eu faço isso. Eu sou assim. Nossa, eu faço mesmo isso. Né? Então a vitimização, culpando todo mundo, né? Ficar irritado, comigo não dá certo. Aí eu comecei a perceber as crenças limitantes e a autossabotagem que eu tinha. Né? Então eu me autossabotava diariamente, todos os dias, para falar a verdade. Né? Eu acabava me auto-sabotando. Eu mesmo não queria que o cliente fosse. Eu cheguei nesse ponto, né, de eu não querer atender, ou atendi o cliente e já falava assim, esse cliente não vai comprar. Então e aí eu chegava em casa triste, revoltado e tal. Então eu mesmo estava me culpando. Então a cada aula que eu assistia eu ia me identificando. Meu pai fazia isso, é verdade, quando eu era criança acontecia tal coisa. E eu comecei a praticar FT. E aí você começa a praticar, por exemplo, com a vitimização, por exemplo, e você vai ver algo na sua infância. Algo que aconteceu quando você tinha 9, 10 anos de idade. É muito legal. Pode falar, você conseguiu acessar essas questões e trabalhar e limpando. Sim, sim. Eu cheguei até a me ver, na verdade, de castigo no meu quarto, por exemplo. Eu não sabia por que eu estava de castigo, mas eu me vi ali esperando meu pai chegar para tomar a bronca e tal. E aí eu me lembrei exatamente daquele momento fazendo FT. Então foi muito legal. Que coisa interessante, né? Muito legal essa mudança. Me fala o seguinte, depois você fez essa venda, que foi uma venda maravilhosa. E como foi depois dessa venda? Como é que a coisa se comportou para você? Que outras coisas foram acontecendo, né, nessa caminhada? Então, é engraçado, né? Quando a gente vende, né? A gente consegue pagar as dívidas, tudo direitinho. Foi um momento que eu fui adequando minha vida, né? Eu estava com o nome sujo, eu estava numa situação, então eu queria arrumar minha vida. Então eu fiquei quase um mês, por exemplo, até sem trabalhar, para falar a verdade. E com isso eu fui deixando de fazer FT. Então hoje eu fazia, daqui a 2 dias eu fazia de novo. E desse um mês passou para 2 meses, para 3 meses, que aí veio o carnaval e tal. Deu meio que uma acomodada. Deu uma acomodada, eu acabei me acomodando. E aí as coisas começaram a voltar ao que eram, né? Ou seja, eu comecei a culpar os outros novamente, comecei a fazer o papel de vítima novamente, e aí eu falei, opa, estou cometendo os mesmos erros que eu estava cometendo no ano passado. Vamos voltar para FT. E aí as coisas começaram a engrenar novamente. E aí eu recebi, uma coisa muito legal que a FT fez para mim foi o seguinte, a FT ela me fez ver algumas coisas que a gente acaba deixando, não passando, né, por nós, a gente nem percebe. E a FT me fez ver que, por exemplo, a empresa que eu estava sendo boicotado, por exemplo. Né? O meu gerente não queria me perder porque eu era o melhor corretor dele, ele tinha uma equipe pequena de mais ou menos 20 corretores e eu era o que mais dava resultado para ele, eu que levava mais clientes ao stand, eu que sempre ligava para ele para gerar negócios. Mas eu queria algo mais, eu queria uma coordenação, por exemplo, eu queria até uma gerência. A coordenação já estaria bem, bem, bem tranquila. Assim. Então a FT começou a me proporcionar essa visão, né? E aí eu saí dessa empresa. Acabei saindo dessa empresa e fui para uma outra. Mas eu fui convidado assim, foi bem na hora. Assim, uma questão de 2 dias eu já estava convidado para trabalhar numa outra empresa.
E nessa empresa eu já fui recebido com braços abertos, né, André? Foi diferente. Já me ofereceram coordenação, já me ofereceram uma gerência. Então eu já me senti mais em casa. Falei assim, poxa, aqui pelo menos, né, eles estão me dando valor. Mas eu acabei não aceitando de momento, porque eu ainda estava com o valor daquela venda de 2010. Uhum, entendi. É interessante isso que você falou, né? Perceber que estava sendo boicotado num lugar, coisa que antes talvez você não percebesse. Quando a gente está imerso na negatividade, nos nossos problemas e crenças, a gente acaba se deixando envolver por situações e não consegue enxergar. E aí quando você começa a limpar as suas emoções, seus pensamentos e sentimentos, você enxerga aquilo que talvez para outra pessoa é óbvio, mas para você não era. E aí você tem chance de não só enxergar, mas também tomar providência de sair dali e buscar uma coisa melhor para você, né? Você começa a trabalhar não se sabotando, e sim se ajudando a sair das situações que não são mais interessantes para a sua vida, né? Isso é bem interessante. E uma coisa que também que você me falou antes da entrevista é que você mudou o foco das vendas, né? Que antes era lançamento, agora é imóveis prontos, foi isso? Isso mesmo. O mercado este ano, não só para o mercado imobiliário, mas o mercado ao todo, né? Ele deu uma queda, tanto industrial quanto também no mercado de têxtil, por exemplo. E no mercado imobiliário não foi diferente. Ele caiu também a produção. Hoje o mercado não está mais tanto para investidor, mas sim para consumidor final, na questão de lançamentos. E em contrapartida, o mercado de prontos, de apartamentos prontos, comerciais prontos, ele deu uma ascensão, está em ascensão, né? As pessoas estão procurando mais e eu acabei mudando, fui convidado para trabalhar numa empresa, aliás, num prédio onde eu vendi em 2010, né? Então hoje nós temos uma empresa lá que já está montada, estruturada, e eu fui convidado para trabalhar nessa empresa e aceitei sem pensar. Eu acho que agora sim eu estou no caminho certo. Que bom saber. E você tem percebido alguma outra mudança fora dessa questão profissional e financeira? Você percebe alguma outra mudança com essa limpeza emocional? Talvez, sei lá, relacionamento, enfim, alguma outra coisa que você consiga perceber de diferença na sua maneira de pensar, de se comportar? Sim, sim. Muitas coisas mudaram. Eu era um cara extremamente nervoso, né? Eu estava sempre pronto para uma briga, né? A gente acaba ficando muito estressado, né? Então eu discutia no trânsito, por exemplo. Às vezes um carro me fechava, eu já discutia, já ia acelerava o carro, saía cantando pneu e tal. Aquelas coisas assim que a gente faz quando a gente está bem nervoso, né? E com a FT isso foi parando. Hoje, tranquilo. Hoje a pessoa me fecha, eu tranquilo. Às vezes ela está com pressa, às vezes ela tem que estar atrasada, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo com outra pessoa. Então, para mim, hoje está bem tranquilo. E numa questão de relacionamento, por exemplo, eu era extremamente ciumento. Mas extremamente ciumento. Eu tenho isso com certeza absoluta, né? E fazendo FT, fazendo tratamento, pensando direitinho, hoje, nossa, mudou muito, assim, eu estou bem melhor. Eu ainda sinto ciúme, sinto, mas é uma coisa muito mais controlada, mas muito mais. Como aumentou, eu melhorei uns 70, 90%, né, do que eu era, por exemplo, em 2000, quer dizer, o ano passado, né, para falar a verdade. Depois que eu comecei a fazer FT, começou a melhorar muito esse campo também. Que bom, que interessante esse resultado. Bom, para a gente fechar aqui a entrevista, eu queria só que você desse uma dica para quem está querendo crescer, né, no campo profissional, pessoal. Uma dica resumida, claro, né, não dá para a gente falar aqui muito sobre esse tema, porque ele é bem vasto, mas o que é que você recomenda, né, para quem está querendo crescer, se desenvolver como pessoa, qual o caminho que a pessoa deve seguir? Olha, eu acho que a pessoa deve fazer o mesmo que eu fiz, praticar realmente a FT. A FT realmente funciona. A FT para vários campos, não só profissional, nem financeiro, pode ser para o emocional, vai deixar a pessoa mais tranquila. Ela tem que tirar essas crenças limitantes, né, que a gente vê, que está regado na gente, né? Às vezes a pessoa tem problemas afetivos, por exemplo, a FT pode ajudar.
Então eu recomendo a FT. A FT é extremamente eficiente. Para mim funcionou perfeitamente. Que bom, Rodrigo. Eu agradeço muito aqui a sua entrevista, né, tudo que você falou e que certamente vai ajudar, vai tocar outras pessoas também, né, a entender a importância de cuidar do interior para refletir no exterior. Né? Você passou de uma pessoa que era no padrão da vítima para uma pessoa que agora toma as rédeas da própria vida, né? A vítima ela se sente impotente, ela se sabota, e agora você é uma pessoa que está nessa caminhada de tomar responsabilidade para si, agir e conquistar uma vida melhor. Então agradeço muito pelo seu tempo, por tudo que você falou, né, hoje na nossa conversa aqui. E eu que tenho que agradecer. Se não fosse por você, eu não estaria onde eu estou. Estaria ainda na vitimização, na autossabotagem. Eu só tenho a agradecer. Você é uma pessoa iluminada. Parabéns pelo seu trabalho. É fantástico. Obrigado, Rodrigo. Bom, e quem está assistindo aqui essa entrevista e quer saber mais sobre como aplicar EFT, saber mais sobre o tema da prosperidade, aqui embaixo desse vídeo tem um link onde eu vou disponibilizar alguns vídeos gratuitos, uma série de vídeos gratuitos, onde eu vou ensinar mais sobre o tema EFT e prosperidade para você aprender como fazer para limpar suas crenças, como você se desenvolver nesse campo profissional e financeiro e também acabar ganhando benefício em outras áreas. Então é só clicar aqui embaixo. Eu não sei exatamente quando você vai estar assistindo esse vídeo, então esses vídeos ficam disponíveis por pouco tempo, então vai lá, clica aqui, se eles estiverem lá você vai poder assistir essa série gratuitas que faz parte como se fosse um pré-treinamento do programa Mente Próspera. Então é isso, um grande abraço e eu vejo vocês na próxima entrevista.